Tudo o que você precisa saber antes de visitar Santiago do Chile. Vem comigo! Nesse vídeo aqui na Turistic TV, a gente separou algumas das principais dúvidas de quem vem ao Chile. São muitas dúvidas, a gente poderia passar horas e horas falando sobre, mas fica aí, acompanha que a gente vai explicar algumas coisas essenciais que você precisa saber sobre aqui. A gente vai começar esse vídeo falando da dúvida número 1 de quem vem ao Chile, a imigração. O Chile faz parte do Mercosul, então você só precisa do seu RG para entrar no país. O passaporte não é obrigatório, mas você pode entrar com o passaporte ou o seu RG, desde que esses documentos tenham no máximo 10 anos desde a data de expedição. Essa é a data de validade que seus documentos têm que ter. Passando de 10 anos, você já não consegue entrar no país. A imigração é super tranquila, não precisa ter medo. Você não precisa de visto para entrar no Chile. Porém, quando você passa pela imigração, eles vão te dar um papel que se chama PDI. Esse papelzinho tem validade de até 3 meses e você precisa guardar com 7 chaves porque você vai precisar dele para sair do país. Ainda falando sobre imigração, o Chile tem uma lista de alimentos que não podem entrar no país. Alimentos in natura, alimentos de origem animal, se você trouxer uma banana, uma maçã, feijão, alguns grãos, você não vai poder ingressar no país e você ainda precisa declarar caso você tenha algum alimento dessa origem. Então, geralmente, poucos minutos antes de você do voo aterrissar, de chegar aqui no aeroporto de Santiago, a aeromoça já vai comunicar dentro da aeronave que você tem que preencher essa declaração. Chegando no aeroporto, quando você estiver passando entre o desembarque do avião e a chegada da imigração, você vai ver nas paredes do aeroporto que tem um códigozinho para você escanear e ter essa declaração online, onde você já pode ir preenchendo antes de chegar no local onde você vai ter que entregar essa documentação, que é o SAG, Serviço Agrícola Ganadeiro. Então, respondam, tá, com toda a sinceridade do mundo, porque você pode até levar uma multa e ser impedido de entrar no país caso você esteja trazendo algum alimento e não esteja declarando e eles vejam que você está tentando entrar com esse alimento no país. Então, tenham muito cuidado. Como sair do aeroporto? Bom, a gente sempre recomenda que vocês tenham um transfer agendado já com antecipação, porque assim você chega, já vai ter alguém te esperando e a saída do aeroporto vai ser mais tranquila. Caso você não queira fazer dessa maneira, na saída do aeroporto tem vários serviços certificados de transporte, seja Transvip ou outros, tá? Que você vai identificar os guichês aí na saída do aeroporto e você pode fazer um orçamento e ver o que mais te convém. Evitem sair do aeroporto com transportes não certificados, por exemplo, táxis clandestinos que ficam aí oferecendo esse transfer na própria saída, evitem esse tipo de serviço, prefiram sempre ter o transfer agendado com antecipação. E quais os melhores bairros para se hospedar aqui em Santiago? Bem, a gente sempre recomenda os bairros de Providência ou Las Condes e recomenda que você evite um pouco o centro e Vitacura. E aí eu vou te explicar por que escolher Providência ou Las Condes e por que evitar os outros dois. Bom, e principalmente no bairro de Providência, você tem uma diversa gama de restaurantes, de comércio, fica próximo a muitos pontos estratégicos aqui de Santiago. A locomoção funciona super bem, com Las Condes acontece a mesma coisa, ficam perto aí de muitos restaurantes, de áreas gastronômicas bem bacanas, de pontos turísticos, das saídas dos passeios da Turística, a gente tem ponto de saída no centro, em Providência, em Las Condes também. Então aí você consegue se locomover de uma maneira super legal pela cidade, sem inconvenientes e tá perto de tudo. O tema de Vitacura é um bairro mais nobre, é um bairro muito bonito, porém não tem metrô, certo? Em alguns pontos de Vitacura você não vai conseguir encontrar metrô. Se você tem planejado se locomover desse jeito pela cidade, então já exclui esse bairro da sua lista, porque a locomoção é um pouco complicada, você vai ter que pegar ou um ônibus e depois tomar um metrô, fazer diversas combinações, ou simplesmente a sua locomoção vai ter que ser somente de Uber ou de carro, tá? E o centro é um bairro que tem hotéis lindíssimos, inclusive dos melhores hotéis de Santiago. A gente encontra no centro da cidade, porém é uma área que você tem que ter cuidado na hora de escolher em que lugar do centro de Santiago você vai se hospedar. Então você tem que ser aí bem estratégico na sua escolha, caso você realmente queira se hospedar no centro, em escolher um lugar mais tranquilo, seja perto do bairro Lastária, perto do Cerro Santa Lucia. Então você tem que se movimentar em locais mais estratégicos, porque centro é centro em todos os lugares do mundo, principalmente aqui em Santiago, que já está
um pouco mais perigoso. Em alguns horários da noite você já fica mais limitado. Durante o dia é tranquilo, mas à noite não. Então o centro você tem aí que ter muito cuidado na hora de escolher onde é que vai se hospedar. E aí por isso a gente sempre recomenda a Providência ou Las Condes. A moeda do Chile é o peso chileno. O peso chileno, a gente sempre recomenda que você troque de reais a pesos. Tem muitas pessoas que perguntam se realmente devem trocar de reais para dólares e de dólares para pesos, só que você acaba pagando dupla tarifa, nem sempre vale a pena. A diferença é tão pouca que é mais prático que você troque de reais a pesos e às vezes a cotação assim tá bem legal. Então não se preocupem e façam essa troca, tá? Evitem ou não troquem pesos chilenos no aeroporto de Santiago. Obviamente, em qualquer aeroporto do mundo, a taxa de câmbio não é tão favorável para troca. E aí eu vou te falar onde é que você tem que trocar dinheiro aqui em Santiago. Os melhores lugares para trocar dinheiro aqui em Santiago estão na rua Pedro de Valdívia, em Providência. Essa rua é bem conhecida porque tem diversas casas de câmbio, uma ao lado da outra. Tem a FEX, tem várias casas de câmbio assim super recomendadas, então você consegue comparar a diferença de câmbio, o que é que tá mais favorável. Aqui no bairro entre Providência e Las Condes, próximo ao Costanera Center, tá? Você também encontra algumas casas de câmbio. No centro de Santiago tem uma rua que se chama Rua Agustinas, que também é bem conhecida porque tem dezenas de casas de câmbio, porém, pelo fator segurança e praticidade, Rua Pedro de Valdívia não falha, pode ir lá sem medo que você vai conseguir trocar seu dinheiro tranquilamente. Outra maneira legal é usar o cartão Wise ou seu cartão de crédito, claro, dependendo se está favorável para você ou não. O Wise ele funciona na grande maioria de comércios aqui na cidade, você não vai ter grandes inconvenientes. Porém, se você escolher usar esse método de pagamento, que é bem conhecido, bem popular entre os turistas aqui, que é o Wise, eu te recomendo sempre ter um plano B. Porque possa ser pela maquineta que o comércio use, ou pelo sistema deles de pagamento, às vezes não aceitam cartões pré-pagos, até cartões aqui mesmo chilenos podem não aceitar em um lugar e aceitar em outro. Então, se você usar o Wise como método de pagamento, sempre tenha um plano B, seja dinheiro ou um cartão de crédito, tá? Não se esqueçam. E agora a gente sai com a pergunta do milhão. Quando ver neve no Chile? O inverno ele vai de 20 de junho até dia 22 de setembro. O clima varia bastante nessa época do ano, às vezes pode ter neve um pouco antes, por exemplo, na última semana de maio. Inclusive, a primeira vez que eu vi neve na minha vida era um dia 25 de maio e tinha neve no Vale Nevado chegando até o joelho. E pode variar também de ter um pouquinho depois do início da temporada. Então, geralmente, nessa data, tudo vai depender do clima. A neve pode chegar antes ou pode chegar um pouquinho depois e durar até um pouquinho mais, para que você tenha considerado. Os meses de julho e de agosto costumam ser assim muito movimentados. Tem um fluxo altíssimo de turista, é bem o ápice assim, da alta temporada de inverno aqui no Chile. Então, você vai encontrar tudo mais movimentado porque todo mundo quer vir, quer ver a neve, quer fazer esqui, quer aproveitar porque é incrível. Quais os melhores passeios de inverno que eu posso fazer com a Touristic em Santiago? Gente, essa pergunta merece um vídeo exclusivo só para ela, inclusive vai ser um dos próximos vídeos aqui no canal da Touristic TV, que é passeios de inverno e passeios de verão, para que vocês conheçam as diferenças de cada uma das experiências e dessas épocas do ano que são tão marcadas aqui em Santiago, né, no Chile em geral. Mas a gente sempre tem uma lista dos passeios imperdíveis e de lugares que você não pode deixar de conhecer se você vem aqui para o Chile no inverno. Eles são Vale Nevado e Farellones, as próprias estações de esqui, Portillo e Laguna del Inca, que tem uma paisagem irresistível, é um lugar lindíssimo com uma laguna azul maravilhosa e no inverno a vista é imperdível. Tem a região do Cajón del Maipo, lá no Cajón del Maipo a gente tem um passeio de Lote Spa El Morado, onde você vai num spa em meio à Cordilheira dos Andes, em meio às montanhas nevadas. Tem o furô de madeira, é uma coisa assim incrível, super vibes e vale super a pena. Os passeios de ski day também, para você esquiar, conhecer a montanha, ter esse contato mais de esportes, né? Esportes brancos aí na neve, em Vale Nevado. A gente tem várias opções de passeios nos centros de esqui nessa época do ano, que eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer. Se você vem com criança, Parque de Farellones. No Parque de Farellones você tem aí um verdadeiro parque de diversões na neve. Várias experiências que vocês podem viver nesse parque, aproveitar bastante. Tem tirolesa, tem esquibunda, tem várias coisas legais, enfim aí de possibilidades que vocês podem fazer no inverno. Então eu diria que esses são os passeios imperdíveis de neve. Obviamente que nessa época do ano a gente também tem vinícolas, tem passeios pela cidade, tem passeios no litoral como Valparaíso e Vinha del Mar.
Vocês têm várias opções. Para vocês conhecerem todos os passeios que a gente vai ter disponível nessa temporada de 2024, basta acessar www.turistic.com, vou deixar o link aqui na tela, ou aqui na descrição desse vídeo eu deixo o nosso WhatsApp e todas as informações para que vocês possam contactar a Turistic. Em Santiago, quais passeios fazer em Santiago, na cidade? Bom, a Turistic tem várias experiências e destinos na própria cidade de Santiago. A gente é a empresa que administra o destino número 1 segundo o TripAdvisor, que é o Teleférico de Santiago, o funicular e alguns atrativos dentro do Cerro San Cristóbal, que está no Parque Metropolitano. É o terceiro maior parque urbano da América Latina, é o pulmão verde aqui da cidade, um dos pulmões verdes aqui da cidade de Santiago. Para você escolher que passeios fazer, é muito relativo. Por exemplo, se você vem no inverno, a gente já te fala todos esses passeios que eu te dei recomendação anteriormente. Se você vem no verão, qual é o seu foco? É ver vinícola? Então a época do ano que você tem que vir é entre final de fevereiro e abril. Tem a época da vendímia, você pode fazer colheita das uvas na vinícola. São festas assim bem legais, experiências muito diferentes. Você pode provar a uva ali direto das parras. As vinícolas estão irresistíveis, muito bonitas, então isso vai variando. A Turistic tem uma maneira de se organizar de maneira 360, onde a gente tem passeios na costa, na montanha, nos vinhedos e na cidade. Então aí você já consegue ter uma ideia de passeios imperdíveis, que escolher pelo menos um passeio em cada um desses lugares que eu te falei. Você vai ter uma experiência bem completa e vai poder conhecer coisas bem diferentes na sua viagem. Quais lugares imperdíveis na cidade de Santiago? Bom, para você conhecer aqui na própria cidade, eu te diria que vai de Parque Bicentenário, Palácio de la Moneda, a parte do centro de Santiago, o próprio Cerro San Cristóbal que eu falei, teleférico funicular, Cerro Santa Luzia. E sabe o que é melhor? A Turistic tem o único ônibus londrinense do Chile, o nosso Hopon Hopov. É esse ônibusinho que está aqui atrás de mim, vermelhinho. Com ele você consegue conhecer os melhores pontos turísticos da cidade de Santiago em segurança. O circuito do Hopon Hopov passa por 10 pontos turísticos. Ele faz parada nos 10 principais pontos turísticos de Santiago, saindo desde a parte do centro histórico até o bairro de Las Condes, áreas gastronômicas, o Parque Bicentenário, várias paradas imperdíveis. E desses 10 pontos turísticos você ainda consegue conhecer um sem fim de possibilidades, tá? A gente tem o Hopon Hopov funcionando de segunda a domingo. Todos os dias você consegue pegar esse ônibusinho, fazer um city tour completo pela cidade. Aqui no nosso site, que eu vou deixar o link aqui em cima, você já consegue ver todas as informações do Hopon Hopov. Aqui no canal a gente tem um vídeo completo, 2 vídeos completos, falando sobre o Hopon, sobre as paradas que você pode conhecer, os pontos turísticos, o que é que você pode fazer com ele aqui na cidade de Santiago. Então eu já te deixo aí essa dica. Santiago é uma cidade cara? Essa também é uma dúvida bem recorrente sobre quanto de dinheiro trazer para conhecer Santiago, se é muito caro, se você vai gastar muito. Bom, isso é uma pergunta extremamente relativa. Isso vai depender do teu tipo de viajante, das experiências que você quer viver na cidade, se você quer seguir um modo mais econômico ou se você quer viver como se não houvesse o amanhã. Isso aí vai depender muito de você, na verdade. Porém, Santiago sim é uma cidade que tem um custo bem elevado, principalmente na alimentação. É muito mais cara que muitas cidades do Brasil, por exemplo, São Paulo, ou cidades que já têm um custo de vida mais elevado. Santiago sim é uma cidade que você precisa vir com um bom preparo financeiro, porque mesmo na experiência aí de baixo custo, você sendo mais econômico, ainda assim você vai gastar um valor bem considerável e é caro. Então se prepare, se organize bem, bote na ponta do lápis e veja realmente as experiências que você vai querer fazer. Em questão de restaurante, é muito difícil eu falar de preços, quanto é que vai sair por pessoa. Se vocês têm dúvidas realmente em quanto de dinheiro trazer, quanto é que vocês vão gastar, deixa essa dúvida aqui nos comentários e aí a gente vai responder de acordo com cada pergunta e com cada dúvida, porque eu acho que aí fica uma resposta mais certeira. O que é IVA? Muitas pessoas também têm essa dúvida de o que é IVA. IVA, el impuesto al valor agregado. Ele é um imposto de 19% e você vai pagar IVA em absolutamente tudo e todos os produtos que você comprar e consumir. Sempre quando você estiver em algum restaurante ou for comprar qualquer coisa, na nota fiscal já vai vir identificado qual foi o valor real do produto e o valor que a gente está pagando de IVA. O IVA também é cobrado nas hospedagens. Você pode ficar isento de pagar o IVA no seu hotel, caso você pague em dólares, em euro ou em cartão internacional de crédito, tá? Então já anota essa dica para poder economizar.
É preciso seguro viagem obrigatório para entrar no Chile? Não. Não é preciso de seguro viagem obrigatório, nem de vacinas, por exemplo, tá? Mas a gente recomenda que você tenha um seguro viagem contratado com a sua seguradora de confiança, pensando que aqui no Chile a saúde não é grátis, tá? Tudo que você faz, atenção ao médico hospitalar, clínica, qualquer coisa relacionada à saúde é pago e não é barato. Tem preços bem elevados mesmo. Então, pensando por esse lado e por esse ponto de vista, a gente sempre recomenda que você tenha um seguro viagem. A gente nunca sabe o que é que pode acontecer numa viagem internacional. Tudo pode ser muito imprevisível, principalmente se você vem no inverno, quer fazer esqui, quer fazer algum esporte. Imagina, você pode cair, pode acontecer qualquer coisa. Então é sempre bom ter um plano B, uma carta na manga, e por isso a gente recomenda ter um seguro viagem. Apesar disso, a saúde aqui do Chile é impecável, tem serviços de altíssima qualidade, médicos assim profissionalíssimos e super avançado a questão da saúde, tá? Da ciência aqui no país. Então não se preocupem com essa parte, porém, nesse caso é sempre bom ter um seguro viagem. Quais são as tomadas aqui no Chile? As tomadas aqui no Chile são de 3 pinos. Vou deixar aí uma imagem para vocês terem noção. Aqui a voltagem do país é de 220, tá? Então muito cuidado na hora de trazer eletrônicos, de trazer chapinha, secador, máquina de cortar cabelo, não sei. O que é que vocês queiram trazer aí na mala que seja de voltagem 120, porque aqui não vai funcionar. No Chile é proibido consumir bebida alcoólica na rua. E aqui em Santiago também andar sem camisa nas ruas. Você não pode. Inclusive se você estiver na praia, se você estiver na avenida, caminhando para a praia e estiver sem camisa, é proibido. Você pode tomar multa e isso é contra a lei. Consumir bebidas alcoólicas na rua aqui também é algo bem grave. Não façam, evitem qualquer problema em relação a isso, ok? Aqui no Chile, deixar a gorjeta já é algo cultural. Geralmente eles esperam uma gorjeta de 10% no final, na hora do pagamento da conta. Aqui gorjeta eles chamam de propina, tá? Isso é o que significa gorjeta em espanhol, então eles sempre vão te perguntar: ¿deseas agregar la propina? E aí você vai dizer se sim ou se não, mas geralmente isso é algo já esperado, já vem inserido na conta, não é obrigatório, assim como no Brasil, mas é de bom tom deixar aqui a gorjeta, tá? Então você já sempre façam as suas continhas aí, incluindo isso caso você queira deixar no serviço, principalmente nos restaurantes. Aqui se supõe que você pode tomar água da torneira, mas a gente não recomenda que você faça isso. A água aqui é uma água dura, como eles falam no país. É uma água que tem muitos minerais, é uma água bem carregada, então não é bem recomendado tomar água da torneira, apesar que se você quiser tomar para provar não vai te acontecer nada, mas não façam, prefiram comprar sua garrafinha aí de água mineral, eu acho que vai ser bem melhor. E por último, mas não menos importante, o Cajón del Maipo não é um passeio, o Cajón del Maipo é uma região. O Cajón del Maipo é um cânion que fica localizado na região sudeste, tá? Da região metropolitana de Santiago. É uma área é um lugar onde tem vários atrativos, inclusive já ganhou várias vezes como melhor destino para fazer turismo de aventura. Lá você encontra o famoso Embalse Yeso, você encontra outros lugares também como rios, vulcões, lagos, paisagens incríveis. Então o Cajón del Maipo é uma região gigante e muitas pessoas se confundem quando a gente fala Cajón del Maipo com um passeio específico ou que seja uma laguna específica, e não é, tá, gente? É uma região. E aí, gostou desse vídeo? Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado a tirar suas dúvidas sobre a sua viagem ao Chile. Se tem alguma dúvida que a gente não respondeu e você queira saber, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai trazer mais vídeos sobre esse para que vocês possam viajar já sabendo tudo e as principais coisas que você tem que saber sobre o país. A gente te espera aqui no Chile. Não se esquece que tem todas as informações sobre a turística aqui na legenda desse vídeo. A gente vai deixar aqui também o nosso site, caso você queira conhecer os nossos passeios e as experiências que a turística oferece aqui na cidade, tá? A gente se vê no próximo vídeo do Turistique TV. Tchau!